Tá bom, começou a gravação. Vamos lá. Na última aula que nós conversamos, eu comecei a dar pronomes para vocês. E aí a gente fez uma visão geral sobre pronomes, e eu passei para vocês os pronomes pessoais. A gente estudou os pronomes pessoais. Lembra aquele pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo, quando que eu uso pronomes do caso reto, quando que eu uso pronomes do caso oblíquo. Aí eu falei para vocês, caso reto, a gente usa quando o pronome pessoal está substituindo o sujeito da oração. Está substituindo o sujeito? Então, eu tenho que obrigatoriamente usar pronomes do caso reto. Ah, não, o pronome vai substituir o nome que não é sujeito, é objeto, alguma coisa, é objeto direto, não importa. É complemento verbal. Então, ele não é pronome do caso reto, ele é pronome do caso oblíquo. Beleza. Aí a gente foi estudar quando que eu uso os pronomes o a e o lhe. Passei isso para vocês, que aí você tem que ver a transitividade verbal, né? O verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Se eu for substituir o objeto direto, eu tenho que usar o a. Se eu for substituir o objeto indireto, eu tenho que usar o lhe. Lembram disso, né? Vocês devem ter tudo anotadinho, bonitinho. Eu mandei o material para vocês, mandei lista de exercícios para vocês. E hoje nós vamos falar, continuando esse assunto dos pronomes do caso oblíquo, nós vamos falar sobre colocação pronominal. Colocação pronominal. Então, deixa eu projetar a minha tela aqui para vocês. Que também é um outro assunto que costuma aparecer demais associado ao uso dos pronomes. Por quê? Porque totalmente relacionado, né? Eu aprendo a usar os pronomes, o alhe, por exemplo, e depois os pronomes do caso reto, caso oblíquo e tudo mais, e agora eu tenho que aprender aonde eu coloco esses pronomes, onde que eu coloco, em relação a quem? Em relação ao verbo. E aí as questões gostam de trabalhar a associação desses assuntos, né? Então, colocação pronominal também é um assunto muito cobrado. Na verdade, eu acho que ele, na prova da VUNESP, por exemplo, ele é até mais cobrado do que o assunto da aula passada. Colocação pronominal aparece muito nas questões da VUNESP, tá? Então, e a mesma coisa, vamos ver a aula, depois eu mando esse material para vocês no grupo e mando também uma lista de exercícios para vocês resolverem, tá certo? Maurício, o material da... Sim, sim. Eu vou criar uma pasta para colocar... Eu me enrolei todo, Maurício, porque eu estou num processo aí de entrega de documentos e exames médicos para posse também do concurso que eu fui nomeado, e eu tô corrido. E aí eu não consegui parar para montar essa parte do material da caixa, pessoal. Peço desculpa, eu tô devendo o material da caixa para vocês. Eu já até arrumei o material, eu separei tudo bonitinho já o material. O Maurício mandou as apostilas também, mandou o material dele. Eu arrumei umas videoaulas e eu fiquei de mandar para vocês e esqueci de mandar para vocês por causa dessa minha correria. Mas eu vou parar e vou fazer isso com calma para vocês, principalmente para quem está estudando para a Caixa, porque já está chegando também, né? Já está chegando. Deixa eu ver. Esse novo concurso abriu prefeitura de hoje será apenas 5 questões de português. 5 questões a VUNESP que vai fazer, tem que ver a banca também. Eu não vi a banca, mas se for VUNESP, 5 questões é difícil ser VUNESP. VUNESP, sério? 5 questões de português? Que coisa, não? Eu chutaria, logicamente, interpretação de texto, pelo menos uma questão de interpretação de texto, aquela que a VUNESP coloca um textão, ou uma charge, alguma coisa, e aí cá a interpretação. Eu chutaria pronomes, seja o uso dos pronomes o alhe, seja a colocação pronominal, né? Seja a colocação pronominal.
Eu chutaria concordância. Eu chutaria concordância verbal e concordância nominal, vírgula e crase. São os assuntos que eu acho que a VUNESP gosta, estatisticamente mais cobram. Mais cobram. Então, eu acho que esses assuntos. É que 5 questões é difícil, né? 10 questões dá para prever até melhor do que 5. Enfim, vamos lá. Colocação pronominal. Então, olha o nome. A gente está falando colocação pronominal. Colocar, vem do verbo colocar, né? Onde você vai colocar o pronome, meu filho? Onde você vai colocar? Então, numa frase, quando você escreve uma frase bonitinha e tudo mais, e usa verbo, usa o sujeito, usa complemento verbal, usa adjuntos adverbiais, advérbios, etc, etc. Se você estiver se referindo a pessoas, muito provavelmente você usará pronomes. E aí você tem que escolher onde colocar esses pronomes. Às vezes dá para escolher, às vezes não. Colocar o pronome como assim? Em relação ao verbo. Lá na sua oração, você escreveu uma frase e vai ter lá um verbo, né, na sua oração. Se você tiver que usar o pronome, esse pronome ele vai girar ao redor desse verbo. Como? Ou esse pronome ele vai vir aqui, ó, antes do verbo, ou esse pronome virá depois do verbo, e aí eu tenho que usar o hífen, se for depois do verbo, certo? Ou eu vou ter que quebrar esse pronome no meio, ou esse verbo no meio, e colocar o pronome no meio do verbo. Então, eu tenho 3 posições para colocar o pronome em relação ao verbo. Ou eu coloco antes, e o nome aqui seria próclise, que a gente chama de próclise. Tá? Eu faria uma próclise. O que é próclise? É colocar o pronome antes do verbo. Se eu colocar o pronome depois do verbo, se chama ênclise. Ênclise. Você não precisa decorar esses nomes, não cai o nome decorado. Eu estou dizendo os nomes porque a hora que você estiver estudando por uma apostila, vai aparecer os nomes lá para vocês e vocês já sabem, né? E se eu tiver que quebrar o verbo e colocar o pronome no meio dele, eu faço uma mesóclise. Mesóclise. Então, vamos tentar dar exemplos. Ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Imagine aqui, próclise. Aí eu uso a frase assim. Não se preocupe. Ficou feio. Não se preocupe. Aqui, ó, eu tenho o verbo preocupar. Eu tenho o verbo preocupar. E eu coloquei o pronome, ó, antes do verbo, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma próclise. Tá? Deus, aqui, no caso da ênclise, imagine esse exemplo. Deu-se por vencido. Aqui, cadê o verbo? O verbo é o verbo dar. E eu coloquei o pronome onde? Eu coloquei o pronome depois do verbo. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma ênclise. Ênclise, tá certo? Porque eu coloquei depois do verbo. E mesóclise? Imagine a frase assim. Falar-te-ei verdades. Ó, é o verbo falarei. O verbo seria o verbo falarei. Aí o que eu fiz? O verbo falarei. Eu quebrei o verbo falarei aqui e coloquei o pronome no meio do verbo. Entre hífens, claro. Entre hífens. Mas eu quebrei o verbo e coloquei o pronome no meio. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A tela não está aparecendo. Então, a Adnélia,
Veja se não é o aplicativo, se você não fixou alguma coisa na tela, ou tenta fazer aquilo de sair e entrar novamente no Meet, né? Porque o Meet tem dessas coisas. E aí vai começar a aparecer, projetar os slides para você. Bom. Então, entendemos? São essas 3 posições que eu tenho para colocar o pronome. Ah, eu posso escolher? Não, temos regras. Nós temos regras. Quais são as regras de próclise? Quais são as regras de ênclise? Quais são as regras de mesóclise? É isso que nós vamos estudar. Quando que eu sou obrigado a fazer uma próclise e quando não, quando eu posso escolher. Tem casos que eu posso escolher se eu faço próclise ou se eu faço ênclise, por exemplo. Se eu faço próclise ou se eu faço mesóclise. Tem casos, alguns, mas tem casos que eu sou obrigatório. Tem casos que é obrigatório fazer próclise. Tem casos que é obrigatório fazer mesóclise. E assim vai. Então vamos ver, é isso que nós vamos estudar. Os pronomes que a gente vai estudar na colocação pronominal são os oblíquos átonos, tá? São os oblíquos átonos, aqueles que não precisam de preposição, é sem preposição. Oblíquo átono são sem preposição, não necessitam de preposição. Logo, eles não estão acompanhados de verbo transitivo indireto, que é aquele que exige preposição, tá? Vocês lembram disso, né? Então, o exemplo aqui é o a, o lhe, com seus plurais, obviamente, o me, o te, o si, o nus e o vos. Esses, tá faltando, tá. Esses são os pronomes oblíquos átonos que costumam aparecer aí na colocação pronominal para a gente, tá bom? Aqui foi um resumo daquilo que eu já expliquei na primeira tela. Vamos já começar a queimar um pouquinho dos nossos neurônios aí. Ou queimar não, nós vamos fortalecer os nossos neurônios. Eu quero que vocês olhem cada um dessas afirmativas, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, e digam se ela está certa ou errada. É um jogo de verdadeiro ou falso, sabe? Verdadeiro ou falso. Eu quero que você diga se cada uma delas, se está verdadeiro ou falso, de acordo com o quê? De acordo com a colocação pronominal. Ah, mas a gente ainda não estudou. Eu quero que você tente forçar um pouquinho a memória aí e ver se está certo ou se está errado, para a gente depois entender o porquê que está certo e o porquê que está errado. Vai lá, eu dou 2 minutinhos para você. Tá difícil? O Leandro já respondeu todas aí. A Alessandra respondeu a 1 e a 2. Verdadeiro, falso. Kainá também. Vamos lá? Então, vamos lá, vamos pensar juntos. Vou apagar aqui para agora escrever junto com vocês. A1. Me namora, pois quando eu saio sei que você chora. Tá aqui, ó. O problema tá aqui, ó.
Ele fez uma próclise, não fez uma próclise, ó. Verbo namorar, o verbo tá aqui, e ele colocou o pronome antes do verbo. Qual é o grande problema aqui? O problema é que isso aqui está no início da frase. O pronome está no início da frase, e eu não posso iniciar uma frase com pronome oblíquo átono. Então, a 1 está errada, é falsa, né? Está errada, tá? Não pode ter pronome no início da frase. Então, esse é o problema da questão 1. A 2. A 2, cadê o pronome? Ó, o pronome está aqui, é o me. E o verbo está aqui, o verbo deixar. Ele fez, então, uma ênclise. Só que qual que é o problema aqui? O problema aqui é o não. O não, ele é atrativo, ele atrai o pronome para perto dele. As palavras negativas, elas são um imã forte de pronome. Então, obrigatoriamente, toda vez que eu tiver palavra negativa, não, jamais, nunca, eles vão atrair o pronome para perto deles. Então, aqui eu não poderia fazer ênclise. Obrigatoriamente no 2, eu teria que colocar o pronome aqui, ó. Eu teria que colocar o pronome aqui. Não me deixou. Seria um caso obrigatório. Então, aqui está falso também, por causa disso. Porque palavra negativa atrai o pronome para perto dela. A 3. Quando lembrar-se do caso, ficará tranquilo. Tá? A questão está aqui, ó. Ele fez uma ênclise, o pronome está aqui, o verbo está aqui, o pronome está aqui. E por que ela está errada? Ela está errada. Por que ela está errada? Por causa do quando. O quando é advérbio de tempo. Ele está fazendo o papel de advérbio de tempo. E advérbio, ele, assim como o não, o advérbio ele é atrativo. Ele também é um imã. Ele funciona como um imã. Então, teria que ser quando se lembrar do caso, porque o quando ele atrai o pronome para pertinho dele. Quando se lembrar do caso. Então, a 3 também está errada. A 4. O rapaz se dedicou. Então, ele fez aqui uma próclise, né? Ó, porque eu tenho o pronome aqui e eu tenho o verbo aqui, colocou antes. Nesse caso aqui está certo, é correto, é verdadeiro ou correto. Por que que é correto, é verdadeiro? Porque aqui não é um caso obrigatório de próclise. Eu poderia ter feito, o rapaz dedicou-se à tarefa? Podia. Também daria certo. Então, nesse caso aqui, o caso 4 é um caso optativo. Eu posso fazer próclise ou eu posso fazer ênclise. Eu poderia, a frase, o rapaz se dedicou à tarefa, tá certo. Eu poderia também escrever de outra forma, o rapaz dedicou-se à tarefa. Também estaria correto. Eu só não posso fazer na 4 mesóclise. Mesóclise eu não posso. Mas próclise e ênclise é optativo aqui. Eu escolho. Nesse caso, eu posso escolher. A 5, ela é falsa. Por que que ela é falsa? Porque eu fiz ênclise aqui, só que esse verbo, ele está no futuro. Não está no futuro? Daria. Lembra de como eu ensinei vocês a conjugar verbo? Você coloca eu até e conjuga o verbo. Daria. Então, nós temos o futuro do pretérito aqui, ó. Está conjugado no futuro do pretérito. Esse verbo. Como ele está no futuro, ele não pode ter ênclise. Não pode. É um caso proibido de ênclise. Então, eu não posso. Só que aqui também eu não posso colocar o me na frente, né? Eu não posso colocar o me na frente. Me daria outra chance. Porque eu não posso começar a frase com pronome. Então, aqui, na 5. Na 5, eu não posso ênclise. Opa. Eu não posso ênclise. Porque o verbo está no futuro. E é um caso proibido de ênclise. Verbo no futuro. E eu também não posso próclise. Por que que eu não posso próclise?
porque é início de frase. Eu não posso começar a frase com pronome. Só sobra o quê? Só sobra a mesóclise. Então, esse aqui é um caso que só poderia ser mesóclise. Teria que ser dar-me-ia outra chance. É um caso que seria obrigatório que a frase fosse mesóclise, fosse colocar, o pronome fosse colocado numa forma de mesóclise. Então, por isso que a 5 está errada. Calma que eu vou explicar cada uma dessas regras para vocês. Eu só estou dando uma adiantada para vocês já irem processando isso na cabecinha, tá bom? E o último caso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, falso. O último caso é falso. Por que que o último caso é falso? Porque aqui eu tenho o verbo no particípio. Eu não posso, é um outro caso de ênclise proibida. Esse verbo aqui, ele está no particípio. Lembrado, falado, cantado, dançado, feito, impresso, imprimido. Lembra? São verbos que estão no particípio. E verbo no particípio, eu não posso fazer ênclise. Tá bom? Nesse caso aqui, seria um caso obrigatório de próclise. Teria que ser tinha se... o se tinha que estar aqui, ó. Tinha se lembrado do fato. É um caso obrigatório de próclise por causa dessa proibição. Então, quem respondeu falso, 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 verdadeiro, falso, falso, acertou todas. Quem não acertou todas, tudo bem. Até o final da aula vai entender, tem que entender o porquê, tá? Porquê que errou, o porquê errou e porquê que acertou. Então, vamos para os casos proibidos? Os casos proibidos são 4. Tem 4 casos proibidos. O primeiro caso proibido é de próclise, certo? Eu não posso fazer próclise no início da frase. Esse é um caso proibido. Não posso fazer próclise no início da frase. Então, ou seja, se eu colocar aqui esses exemplos aqui, ó. Se alterou a data da prova. Se alterou, não, é alterou-se a data da prova. Por quê? Porque eu não posso fazer próclise no início da frase. Me disse a verdade. Está errado. Por quê? Porque eu não posso iniciar a frase com pronome. Não posso fazer próclise no início da frase. Aí você fala, e essa última? Hoje, se... essa última não deveria estar aqui. Ela deveria estar aqui no exemplo de baixo. Por quê? Porque o segundo caso proibido é que eu não faço próclise após a vírgula ou após o ponto e vírgula. É um outro caso que eu não faço próclise. Tá? Então, esse exemplo que está aqui em cima, ele está errado aqui, eu deveria colocar embaixo. Ele fala assim, hoje, vírgula, se deseja a paz aos homens. Não, é deseja-se, teria que ser deseja-se. Tá certo? Porque é um caso proibido. Então, nós já temos 2 casos proibidos aqui, ó, de próclise. Fazer próclise no início da frase ou fazer próclise após a vírgula ou após o ponto e vírgula. Tá? Olha o exemplo do ponto e vírgula aqui, ó. Lembrou-se do ocorrido. Se esqueceu de comentá-lo depois do ponto e vírgula, não pode. Teria que ser esqueceu-se de comentá-lo. Tá? Então, 2 casos. São 4. Então, já vimos 2. 2 são de próclise. Início da frase ou após vírgula ou ponto e vírgula. Caso proibido. E os outros 2 são de ênclise. Eu não posso fazer ênclise após o verbo estar no particípio e eu não posso fazer ênclise depois de verbo no futuro. São os 2 casos proibidos de ênclise. Então, no particípio, olha lá, ó, tinha lembrado-se do ocorrido. Opa! Eu tinha se lembrado. Por quê? Lembrado, falado, cantado, feito, dito, etc. Esse verbo está no particípio. Do e, do ido, né? Está no particípio. Aqui outro exemplo. Havia expressado-se mal. Não, havia se expressado mal. Por quê? Esse verbo está no particípio. Então, eu não posso colocar ênclise em verbo no particípio.
Então, ó, já o outro caso proibido. Os dois primeiros, eu fico repetindo para você gravar. Não posso fazer próclise, iniciar a frase com pronome, e isso sempre tem questão de prova. Sempre tem. Uma das alternativas vai estar começando com pronome. Não posso, tá errado. E eu não posso também colocar o pronome ou fazer próclise depois de vírgula ou depois de ponto e vírgula. Beleza. Outro, não posso fazer ênclise, ou seja, colocar o pronome depois do verbo, no caso do verbo estar no particípio, e agora o último caso, quando o verbo estiver no futuro. Futuro não admite ênclise. Então, olha lá, faria-me um favor? Esse verbo está no futuro do pretérito, né? Você até faria. Lembra da forma, como que você descobre qual que é o tempo verbal? Coloca aqueles macetinhos, né? Do até, amanhã. Se você conseguir colocar amanhã você fará um favor, né? Aí está no futuro do presente. Você até faria um favor, né? Aí está no futuro do pretérito. Então está no futuro. Se está no futuro, eu não posso fazer ênclise. Aí, nesse caso aqui, como é início de frase, eu também não posso fazer próclise. Nesse caso, obrigatoriamente, teria que ser mesóclise. Ah lá, contarão-se histórias sobre mim. Contarão, amanhã eles contarão. Aqui já está no futuro do presente, né? Amanhã eles contarão. Está no futuro. Se está no futuro, eu não posso fazer ênclise. Aqui também seria um caso obrigatório de mesóclise, porque é início de frase. Tá bom? Se tivesse no meio da frase, se tivesse assim, rapazes contarão... Não, peraí. O primeiro caso. Queria saber se você me faria um favor, né? Aí, ó, olha a diferença. Queria saber se você me faria um favor. Olha a pegada aqui. Aqui, o verbo e o pronome já não estão mais no início da frase. Então, nesse caso aqui, apesar do verbo estar no futuro, eu posso fazer próclise. Eu não preciso fazer mesóclise nesse caso aqui. Por quê? Porque eu tenho uma frase toda bem maior e o verbo e o pronome estão no meio dessa frase. Agora, se eu não tiver essa frase toda, eu tiver só essa frase reduzida aqui, aí eu sou obrigado a fazer mesóclise. Eu não posso começar com me faria um favor. Tem que ser farmeia. Olha que bonito que fica essa frase, ó. Me ia um favor, gramaticamente essa frase deveria ser assim. Por quê? Porque eu não posso fazer ênclise com verbo no futuro. Verbo no futuro não admite ênclise. Certo? Então, olha os 4 casos proibidos aí, ó. Eu tenho 2 casos de próclise e eu tenho 2 casos proibidos de ênclise. Primeiro caso proibido de próclise, início de frase. Não posso. Não posso iniciar a frase com pronome. Segundo caso proibido de próclise. Depois de vírgula, próclise após a vírgula ou após o ponto e vírgula. É menos comum, mas pode ser que caia na sua prova. O terceiro caso, e agora um dos casos de ênclise. Após o particípio. Verbo no particípio, não posso fazer ênclise. São casos proibidos. Eu não posso, é proibido, não pode. E o outro caso proibido de ênclise é após verbo no futuro. Faz um resuminho depois e sempre memoriza isso, porque isso ajuda você a resolver questões. Você vai bater o olho, você vai ver se ali é um caso proibido de próclise, se é um caso proibido de ênclise, já para você riscar a alternativa quando ela aparecer. Tá bom?
Já vimos são 4 casos proibidos. Agora vamos ver os casos obrigatórios. Obrigatórios de próclise. Eu vou resumir aqui para vocês. Ó. Nós temos... Um deles é palavra negativa, né? O primeiro caso ali são palavras negativas. Palavras negativas. Depois, a gente tem aí, ó, já está na tela, advérbio curtos, né? Advérbios. São palavras que atraem o pronome para perto dele. Então, se eu estiver numa frase e tiver o verbo e tiver uma palavra negativa, né, um não, um nunca, jamais, eu tenho que atrair esse pronome para perto dele. A mesma coisa advérbio. Depois a gente tem pronomes. Pronome também é atrativo de pronome. Olha que coisa esquisita. Pronome. Pronomes também são atrativos de pronome, mas não é qualquer pronome. Nós estamos falando aqui de pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e os pronomes relativos. Só esses 3 tipos de pronome que são atrativos. Eles atraem os pronomes pessoais para perto deles. Pronome demonstrativo. Esta, essa, aquela, né? Pronome demonstrativo. Isto, isso, aquilo, certo? Indefinidos. Todos, nenhum, ninguém, vários, muitos, são pronomes indefinidos. Pronomes relativos, que, né? Aparece muito que, quanto, cujo ou cuja, qual ou o qual ou a qual, são os pronomes relativos. Os pronomes interrogativos, não necessariamente. A frase interrogativa ela é caso obrigatório de próclise, mas não é por causa da frase interrogativa. Não necessariamente precisa ter o pronome. A frase interrogativa é um caso de próclise, mas que cai menos. Mas os pronomes interrogativos, não. 4. As conjunções subordinadas, né? O se, caso, o que, né? São as conjunções e é o em si, acho que é o em se tratando. No caso de uma frase que começa com em, aí vem o pronome e o verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio. Aí é obrigatório. Tipo, em se tratando, em se falando, né? Em se tratando de português, etc, etc. Tá? Então, vamos ver cada um desses casos. Aqui é só para a gente ir apresentando quais são os casos obrigatórios de próclise. Vamos estudar cada um deles, para ficar mais fácil. Com exemplos, né? Então, olha lá. Palavras negativas. Não é só o não, tá? O primeiro, logicamente, o mais comum é o não. O não é o que mais aparece. Mas também pode ser o nunca, pode ser o jamais, pode ser o nenhum, pode ser o nem. Nem isso, nem aquilo, nem. Também acaba sendo negativo. Tá? Então, olha um exemplo. Não se manifestou, nem se referiu ao fato. Então, ó, aqui você tem a palavra negativa aqui. A palavra negativa ela é um imã. Ela atrai o pronome para perto dela. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho palavra negativa, eu tenho próclise. Aqui também, outra palavra negativa, o nem. Ele atrai o pronome para perto dela. Então, obrigatoriamente, está vendo que o pronome ele está vindo antes do verbo. Então, ele está fazendo um caso de próclise. É um dos que mais aparece nas provas de vocês, tá? Sempre vai ter também uma alternativazinha mostrando palavras negativas.
Advérbios curtos, mas basicamente advérbio. Advérbio também traz essa ideia de atrair o pronome para perto dele. Então, tem vários exemplos aqui de advérbios. Ó. Advérbio de tempo, já, hoje, ontem, agora. Advérbio de intensidade, muito, pouco. Né? Tempo também, ainda, também, né? De modo. Então, sempre que tiver esses e outros advérbios também que aparecerem para vocês, ele vai atrair, ele vai ser um imã também de pronome. Então tá aqui, ó, um exemplo. Já, ó, se sabe, não é já sabe-se, não, é já se sabe, porque o já, ele é atrativo, ele atrai o pronome para perto dele. Tá bom? Então, palavras negativas, advérbios curtos, e aqui a listinha dos nossos pronomes. Pronome demonstrativo, ele é atrativo também, pronomes indefinidos e pronomes relativos. Quem são os demonstrativos? Isso, isto, aquilo, aquela, aquele, esse. São os pronomes demonstrativos. Eles atraem também o pronome pessoal para perto. Olha lá, ó. Isso, ó, o imã, me deixou feliz. Tá vendo? É um caso obrigatório de próclise. Pronomes indefinidos, muitos, vários, alguns, todos, nenhum, ninguém, alguém, e assim vai. Também atrai. A hora que eu falo poucos, ele atrai. Se esforçam. O verbo está fazendo próclise. Poucos se esforçam. Não é pouco esforçam-se, é poucos se esforçam. Tá? Pronome relativo. É o que, o qual, o cujo, o onde, o quanto, pode ser também. Ele também é atrativo. Ó. A moça a que nos referimos, olha lá, tá vendo? Ó? Nos referimos. Sempre que tiver o que, ele vai atrair, tá? Ele vai atrair. E aqui tá o verbo. Então, ó. Caso de próclise também. Tá certo? Eu falei das conjunções, né? Falei das conjunções. É que eu resumi os pronomes em um caso só. É pronomes e aí os 3 tipos de pronome. E aí a gente tem as conjunções subordinadas, né? Que pode ser o que de novo. Por isso que eu estou falando. Se aparecer o que, ele vai atrair. Não importa se ele é conjunção ou se ele está fazendo o papel de pronome relativo. Não importa isso. Depois nós vamos ter uma aula sobre pronomes relativos, sobre conjunções, e aí eu vou explicar quando que você identifica um ou outro. Mas se tiver o que, ele vai ser atrativo. O se aqui, ele pode ser, é o se conjunção subordinada condicional, né? Se não chover, eu vou correr na rua. Esse se, ele é uma conjunção que está trazendo uma ideia de condição para alguma coisa acontecer. Né? Então, essas conjunções, o se, o que, o caso, o quando, o quanto também, essas conjunções, elas também são atrativas. Olha como é que fica estranha essa frase, ó. Se dispuser a nos ajudar. Esse se, ele é a conjunção. E esse se, ele é o pronome. Algumas pessoas falam, não, ficaria mais bonito se ficasse se dispuser-se a nos ajudar, para colocar para lá. Não, mas como o se é conjunção, obrigatoriamente é um caso de próclise. Tá? E o último caso que aparece quase nunca na prova de vocês é o gerúndio, né? É o gerúndio precedido de em. O verbo no gerúndio é falando, cantando, dançando, é o ando, né? Terminando com ando. E aí, sempre que eu tiver esse gerúndio precedido do em, tem que ter o em. Aí eu sou obrigado a fazer próclise. E se não tiver o em? Se não tiver o em, eu não faço próclise. Olha essa frase, né? Em si falando. Eu fiz a próclise porque eu tenho o em aqui. Agora, reescrevendo essa frase. Tira o em. Se falando de alguma coisa. Tá certo? Não, porque eu não posso fazer próclise. Lembra? Início de frase. Teria que ser
falando-se de algo. Aí sim, é um caso de ênclise. Gerúndio aceita ênclise? Sim. Gerúndio não aceita particípio, mas ênclise não aceita particípio, mas ênclise aceita sim gerúndio. Eu posso fazer ênclise no gerúndio. Eu não posso fazer ênclise no verbo no particípio. Então, se o verbo terminar em NDO, eu posso fazer ênclise sim. Só que se eu tiver o em na frente, aí é um caso obrigatório de próclise. Então, vamos resumir. São só esses casos de próclise. Os que mais caem estão no início, obviamente. O que mais cai é palavra negativa. Palavra negativa sempre vai ser próclise. Advérbio curto sempre vai ser próclise. Esses pronomes, pronome demonstrativo, indefinido e relativo, sempre serão casos de próclise. E conjunções subordinativas, sempre serão casos de próclise. E também o gerúndio precedido de em. Esses são os casos obrigatórios. Então, veja, você já conhece 2 casos proibidos de próclise. Eu não posso fazer próclise de jeito nenhum. Início de frase e depois de vírgula ou ponto e vírgula. E você já conhece 7 casos obrigatórios de próclise. Então você tem os 2 extremos, tanto os casos que são proibidos de próclise, como os casos que são obrigatórios, que eu tenho que fazer próclise e pronto, acabou. E se aparecer alguma coisa que não seja nenhum desses casos? Aí é facultativo, aí você pode escolher se eu faço próclise ou se eu faço ênclise, que é o caso aqui, ó, por exemplo, desse exemplo que eu dei aqui, ó, do 4, o exemplo 4, ó. Aqui, essa palavra, vamos lá, a 4. O pronome está no início da frase? Não, então não é um caso proibido. Ele está depois de vírgula? Também não. Então não é realmente um caso proibido de próclise. Beleza. É um caso obrigatório de próclise? Vamos ver. Essa palavra que está aqui, ó, ela é uma palavra negativa? Rapaz, é uma palavra negativa? Não. Ela é um advérbio? Não, ela não é advérbio. Ela é substantivo. Ela é um pronome demonstrativo? Não, ela é substantivo. Ela é um pronome indefinido? Não, ela é um substantivo. Ela é um pronome relativo? Não, ela é um substantivo. Ela é uma conjunção? Não, ela é um substantivo. Ela é um gerúndio precedido? Não, não é. Então, ou seja, ela não se encaixa em nenhuma das regras de próclise. Ela não se encaixa nem nas regras obrigatórias e nem nas regras proibidas. Aí, é claro, eu teria que ver se ela é um caso proibido de ênclise. Dedicou. Dedicou é verbo no particípio? Não, porque só seria um caso proibido de ênclise se o verbo estivesse no particípio. Ou se o verbo estivesse no futuro. Dedicou é passado, né? Dedicou. Ontem o rapaz se dedicou. Então é ontem, é passado, é pretérito perfeito. Então, não é nem caso proibido de ênclise, não é caso proibido de próclise, não é caso obrigatório de próclise. Então, eu posso fazer os dois. Nesse caso, eu posso fazer os dois, porque não é proibido e nem obrigatório. Eu posso escolher. Né? Quando não é proibido e não é obrigatório, ele é facultativo. A gente escolhe. Faculdade, a gente escolhe. Certo? Então, esses são os casos de próclise. Fechou. Vamos estudar mesóclise. Por quê? A ênclise é o que sobrar. O que sobrar. Por quê? Quando que eu vou fazer mesóclise? Aquelas palavras feias, né? Dar-me-ei, etc e tal. Quando que eu vou fazer mesóclise? Eu só faço mesóclise com verbo no futuro. Se o verbo estiver no presente, não pode fazer mesóclise. Se o verbo estiver no passado, não faz mesóclise. Eu só faço mesóclise com verbo no futuro do indicativo ainda. Lembra? É o presente o futuro do presente e o futuro do pretérito, que eu uso o amanhã ou eu uso o até para descobrir se o verbo está no futuro. Então, é só no caso do futuro que eu uso mesóclise.
E é obrigatório? Sempre? Não. Eu só sou obrigado a fazer mesóclise se o pronome e o verbo estiverem no início da frase, ó. Só se for início da frase. Se tiver no meio da frase, eu posso escolher se eu faço mesóclise ou não, mesmo o verbo estando no futuro. Então eu já sei que mesóclise só ocorre com verbo no futuro, mas é obrigatório? Não. Só é obrigatório se o verbo estiver no início da frase. Se não estiver no início da frase, não é obrigatório. Vamos ver exemplos? Então, olha aqui. Eu tenho essa frase, ó. O verbo e o pronome estão aqui, ó. Eles estão no início da frase? Não, estão no meio. Só que está no futuro? Mostraria, ó. Ele até mostraria. Ou seja, o verbo está no futuro do pretérito. O verbo está no futuro. Eu poderia fazer mesóclise aqui? Poderia, não poderia? Porque o verbo está no futuro. E lembra que mesóclise eu posso fazer com o verbo no futuro, mesmo estando no meio da frase. Só que como está no meio da frase, eu sou obrigado a fazer mesóclise? Eu não sou obrigado. Eu posso fazer mesóclise, está correto, como eu posso fazer uma próclise. Qual que é a única coisa que é proibido fazer nesse caso? Nesse caso, a única coisa que é proibida é o ênclise. E por que a ênclise é proibida nesse caso? Porque o verbo está no futuro. Verbo no futuro, eu não posso pôr ênclise. É a única coisa que é proibida. Ah, gostei, vou fazer próclise. Aqui, a primeira frase é próclise. Ó. O homem se mostraria gentil. Tá certinho. Ah, não, eu quero fazer mesóclise. O homem mostrar-se-ia gentil. Tá certinho, porque o verbo está no futuro. Verbo no futuro eu posso fazer próclise. Ou eu posso fazer mesóclise. Tá? Agora eu poderia fazer o homem mostraria-se gentil? Essa aqui eu posso fazer? Não, porque o verbo está no futuro, é um caso proibido de ênclise. Não posso fazer ênclise. Mesóclise é o mais fácil, o verbo está no futuro. Mas é por isso que ele cai menos. Cai menos nas provas, porque é o mais fácil. Mas quando cai também, às vezes confunde. O que mais cai é próclise. De verdade, o que mais cai é próclise. É esses 7 casos de próclise que eu falei para vocês. Os casos proibidos, os 2 casos proibidos, os 7 casos obrigatórios de próclise e os 2 casos proibidos de ênclise. Os 2 casos proibidos de ênclise também são as coisas que mais caem. O resto cai menos. Ó, agora vamos olhar o caso de baixo, ó. Aqui, tá certo? Aqui você já sabe que está errado. Por que está errado aqui? Porque é um caso proibido de próclise. Eu não começo a frase com pronome. É um dos casos proibidos de próclise. Então aqui já está errado. Aí você olha para o verbo e você fala, pô, o verbo está no futuro. Né? Amanhã eu darei meu coração, darei alguma coisa. Então é o futuro do presente, está no futuro. Está no futuro. Se está no futuro, eu posso fazer mesóclise, só não posso fazer ênclise. E aqui, como é início de frase, eu não posso fazer próclise. Então, a única que está correta é essa aqui, ó. Dar-lhe-ei meu coração. Olha que romântico. E com a gramática correta. Romântico e com a gramática correta. Você chegar hoje, terminou essa aula, o seu marido, sua esposa virar para você e falar assim, te amo. Você fala, errou. Errou! Você acabou de fazer próclise com o pronome no início da frase. Né? Te amo. Você vira para a pessoa e fala, errou! Não pode. Você me ama, mas não sabe a gramática, meu amor. Calma, não faz isso, vai acabar com o casamento por bobagem. Tá bom? Não acabe com o casamento por bobagem. E por fim, olha esse último caso aqui, ó. O verbo está no futuro, né? Ó. Representaria. Até representaria. Beleza, o verbo está no futuro. Tá.
Se está no futuro, eu posso fazer mesóclise. Sempre? Não. Por quê? Olha aqui. O que eu tenho aqui? Palavra negativa, não é palavra negativa? Se é palavra negativa, é um caso obrigatório de próclise. Então, ou seja, ele atrai o pronome obrigatório de próclise. Então, essa frase está certa. E a de baixo está certa também? Não representar-me. E aí você fala assim, mas o verbo está no futuro, eu posso fazer mesóclise. Você pode fazer mesóclise. Só que, neste caso, eu tenho uma palavra negativa. E lembra que palavra negativa é caso obrigatório de próclise? Se é obrigatório, eu tenho que fazer próclise. Eu não tenho outra opção. Eu só tenho opção quando é facultativo. Quando eu não tenho opção, é obrigatório. Então, essa daqui de baixo está errada. Por quê? Porque ele é um caso obrigatório de próclise, mesmo que o verbo esteja no futuro. Certo? Gravou isso? Então, volte aqui. Mesóclise eu só posso fazer em verbo no futuro, mas eu posso. Não quer dizer que eu sou obrigado. Eu não sou obrigado a fazer quando o verbo está no futuro. Eu só sou obrigado quando está no início da frase. Agora, quando está no meio da frase, eu não sou obrigado. Pode ser facultativo, se não for um caso obrigatório de próclise. Que é igual ao nosso exemplo aqui, ó. Esse caso aqui, ó, é um caso obrigatório de próclise. Então, eu não tenho opção. Eu só tenho uma opção. Próclise. Então, não posso fazer mesóclise nesse caso aí. Tá bom? Partindo do pressuposto que vocês estão gravando, mas é que eu vou repetir de novo, vou fazer um resumo no final. Ó, e ênclise? Cara, a ênclise é o que sobrar. Se não é caso obrigatório de próclise, se não é caso obrigatório de mesóclise, então eu posso fazer ênclise. Sabe? Se não é um daqueles 7 casos obrigatórios de próclise. Não é um caso obrigatório de próclise. Tá bom. O verbo está no futuro? É um, é um caso. Não, o verbo não está no futuro. Então, eu posso fazer ênclise, né? Eu posso fazer ênclise. Então, veja que a ênclise, eu só vou olhar para a ênclise depois que eu já vi os casos proibidos e os casos obrigatórios. Os 4 casos proibidos, verbo, pronome no início da frase, depois de vírgula ou ponto e vírgula, ênclise com verbo no futuro e ênclise com verbo no particípio. Os 4 casos proibidos. Ou os casos obrigatórios de próclise. Palavra negativa, advérbio curto, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome relativo, conjunções subordinadas ou gerúndio precedido de em. Não é nenhum desses casos? Então eu posso fazer a ênclise. A ênclise é o que sobrar. É o que sobrar. Depois que eu vi as regras. Então você está vendo que qual regra que você tem que decorar mesmo? No seu âmago, você tem que decorar para você poder pensar em cima das questões de colocação pronominal. São as 4 regras proibidas e as 7 regras obrigatórias de próclise. O resto dá para você raciocinar em cima. Tá? Vamos fazer alguns exercícios. Tentem responder. Ó, isso aqui é tudo exercício retirado de concurso, tá? Tenta responder. Eu dou alguns minutinhos aí para vocês tentarem responder. Olha o que eles querem. Caso em que seja facultativa. A posição do pronome é facultativa. Ou seja, se é facultativo, eu posso escolher. Eu posso colocar em outro lugar. Então, eu tenho 4 alternativas, significa que 3 são casos de colocação obrigatória. E só uma é facultativa. Encontre qual é a facultativa. Vai lá. Dou um minutinho para vocês. Não precisa nem... Em alguns casos, você não precisa nem ler a frase. Só de você saber a regra, você já mata.
Eu espero que seja D. É boa. Ó, vamos lá. Vou nem ler a frase, ó. Olha aqui, ó. O pronome tá aqui. O que é isso aqui? Palavra negativa, não é? Vou usar o símbolo assim, ó. Palavra negativa. Então, esse aqui é um caso obrigatório de próclise. Não é um caso obrigatório? Se é um caso obrigatório, não é a A. Ele quer a facultativa. Olha aqui, o se tá aqui. O que é isso aqui? Isso daqui é pronome indefinido. Indefinido, é um pronome indefinido. Pronome indefinido não é atrativo? É atrativo. Então não pode ser a B, porque é um caso obrigatório de próclise. Olha aqui, o me está aqui. O que é isso aqui? Isso daqui é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo também não é um caso de obrigatório de próclise, é um caso obrigatório de próclise. Então só sobra a alternativa D de Douglas. Vamos olhar? O que é isso aqui? É o E. O E, ele é uma conjunção coordenativa e não subordinativa. É coordenada. Ela vem uma conjunção coordenada, não é subordinada. Prostituir. Prostituir, ele é verbo no particípio, porque aí eu tenho que ver. É um caso que eu posso fazer ênclise, que aqui ele fez próclise, beleza. Se ele quer a facultativa, significa que eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer próclise, eu posso fazer mesóclise, eu posso fazer ênclise. Vamos olhar para aqui, beleza. A próclise está certinha. Mas e a ênclise? E se eu quisesse fazer ênclise? Eu posso fazer ênclise? Vamos ver. Quais os casos que eu não posso fazer ênclise? Verbo no futuro ou verbo no particípio? Prostituir está no particípio? Não. Prostituído ou prostituída estaria no particípio, né? Prostituída ou prostituído estaria no particípio. Então, não é particípio. Está no futuro? Não, está no infinitivo, né? Amanhã se prostituirá, aí estaria no futuro. Ou ele ou ela até se prostituiria, aí também estaria no futuro. Não é caso de futuro e não é caso de particípio. Então, eu também poderia fazer prostituir-se. Poderia também? Poderia. Então, é facultativo, eu posso escolher. Então, alternativa D. Entenderam? Eu quero que vocês entendam, eu não quero que vocês só tenham acertado. Eu vi que todo mundo acertou, mas eu quero que vocês tenham entendido, falar, pô, entendi. Porque é assim que você vai ter que raciocinar na hora da questão. O chute é legal, mas saber a questão de verdade é muito mais legal, porque você sai com muito mais segurança, né? Que aí você deixa para chutar aquelas que você está realmente com dúvida. Quanto menos questões com dúvida você tiver, melhor é. Mais um. Vamos ver. Assinar a alternativa que é a colocação pronominal. Ih, aqui é de. Eu sei que eu ainda não dei crase para vocês, mas tentem, então, por enquanto, focar nas questões de colocação pronominal, né? Vai lá, dou mais um minutinho para vocês. Só com pronome você responde essa questão. Você não precisa nem saber crase. Todo mundo está indo na A. Será que vocês acertaram? Vamos ver. Ó, só de bater o olho. Você vai chegar no nível de bater o olho e você fala assim, ó, o que é isso aqui? Olha lá, pronome no início da frase, não é? Na B, ó, o caso da B. Pronome início de frase, eu posso colocar pronome no início da frase? Não, eu não posso. Então a B já está errado. Você está vendo que eu não estou nem lendo as questões, a alternativa? Só de saber a técnica eu já mato. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É o que. Lembra que eu falei que o que ele é atrativo? Se ele é atrativo, ele é um caso obrigatório de próclise. Esse me aqui, ele deveria estar aqui, ó, no início, e não depois. Então a C não pode ser, porque ele é um caso obrigatório de próclise. A mesma coisa aqui, ó. O que é isso aqui? É o não. O não, ele é atrativo. Então esse nos deveria estar aqui, ó, no início.
Tá errado. E o que é esse nunca? Palavra negativa também. Então ele também atrai. Esse se deveria estar aqui. Então, opa, não pode ser a alternativa, só sobra a alternativa A. Então, vocês viram? Tipo, só de saber a técnica, você não precisa nem ler. Eu nem li a frase, eu nem sei do que a frase está falando. Nem sei do que a frase está falando. Não é garantido, por quê? Porque você dominou a técnica. Agora vamos ver aqui, ó. Informaram-me. Opa, ele fez ênclise. Vamos ver se é caso proibido de ênclise. São dois casos que são proibidos de ênclise. Verbo no particípio e verbo no futuro. E 2 é o verbo no futuro. Informaram tá no futuro? Não, né? Informaram tá no passado. Então, pretérito perfeito, né? Eles, ontem eles informaram-me. Opa, tá no passado. Então, não tá no futuro e não tá no particípio. Então, eu posso fazer ênclise? Posso fazer ênclise. E aqui tá certo também, né? Que a vista é sempre com crase, né? Sempre com crase. Certo? Fechou, né? Vamos mais uma? Ó, mais uma aí para vocês se divertirem. A B. Cuidado, Gleice. Ele quer os dois pronomes, tá? Ele quer a certa, ele quer a certa, né? Ele quer a certa. Tá difícil essa, galera? Vai pela técnica, vai pela técnica. Eita, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ó. Tem um monte de gente indo na B. Gente, cuidado, ó, aqui, ó. O que é o ainda? Ainda é advérbio, não é? Ainda é advérbio de tempo. E lembra que advérbio, ele é atrativo? Então esse se deveria estar aqui, não deveria? Ele deveria estar aqui. Aí você fala, tá, não vi isso. Oh, mas o segundo pronome, lembra que ele está falando que ambos, ele quer ambos os pronomes de cada frase. Olha aqui, o que é esse cara aqui? Olha esse cara aqui. É o que? O que também não é atrativo? Ele é atrativo, então, opa, o pronome deveria estar aqui, é um caso obrigatório de próclise, então não pode ser a B, porque os dois pronomes estão errados. Ele quer quando os dois estão corretos. A A, a B, os dois estão errados. Aqui, ó, olha a C. Olha a C. A C a gente já mata de cara, né? Não precisa nem se estressar muito. Beleza. Vamos ver a D. O primeiro tá certo, né? Viam-se, tá bom, não comecei, não é um caso proibido de ênclise, porque o verbo não tá no futuro e o verbo não tá no particípio. Agora, a hora que eu olho para o segundo, esse C, não, olha esse não, não tinham conformado C. Primeiro, vamos lá, o que é isso aqui? Conformado, não é particípio? Eu posso fazer ênclise com verbo no particípio, conformado? Eu não posso fazer particípio com verbo no ênclise com verbo no particípio. Tá errado. E esse não, ele é atrativo, ele vai atrair o pronome para perto dele. Não se tinha conformado, ou o se pode até entrar aqui, ó. Não tinha se conformado. Mas é um caso obrigatório de próclise.
E é um caso proibido de ênclise. Aqui, olha a D, a E. Esforçam-se, beleza, tá certinho. Não é, o verbo não tá no futuro e não tá no particípio. Só que olha aqui, olha o que temos aqui, ó. Não distraíam-nos. Esse não é atrativo, ele é atrativo. É que ele quebrou a linha, né? Foi um para uma linha para outra. Imagina que esse não tá aqui, ó. Não, ele é atrativo, né? Então, ele atrai para cá. Então, é um caso obrigatório de próclise. Aqui tá errado. Então, só sobrou qual? Alternativa A. Vamos ver, ó. Nem sempre nos damos, ó, próclise, perfeito. Verbo dar, o não tá aqui, o nos tá aqui, e o nem, que é a palavra atrativa, tá aqui, e o sempre, que é advérbio. Você tem tanto palavra negativa, como você tem advérbio aqui, atraindo esse nos. Esse nos. Você tem duas palavras atrativas. Esse nos, ele tá com muita atração. Aí vamos ver aqui. Preservarmos. Preservamos. Preservarmos mesmo, né? Tá. Vamos pensar. Tá no futuro? Não. O futuro seria amanhã preservaríamos. Tá. Ou até amanhã preservaríamos, até preservaria, certo? Não está no futuro. Está no particípio? Não está no particípio. Então, não é caso proibido de ênclise. É caso obrigatório de próclise? Vamos ver. O que tem antes do verbo? É o de. De é preposição. Preposição é um caso atrativo de próclise? Não, né? Não é caso. Não está dentro daqueles 7 casos. Preposição não está dentro dos 7 casos obrigatórios. Então, ou seja, a A está certinha. A alternativa certa é a A. Então, mas o nem fosse negativo, tudo bem, ele atraiu. Mas você tem aqui o sempre. O sempre também é atrativo. É que não daria certo a frase, né? Nem nos sempre damos, ficaria muito feio, né? Mas que é obrigatório fazer próclise é proibido fazer ênclise aqui porque você tem duas palavras atrativas aqui, né? Você tem tanto o nem como você tem o sempre, que é advérbio. Mas eu sei o porquê que confundiu, entendi o porquê que confundiu a você. Mas é isso, indo nas outras, você só sobraria A. Só sobraria A. Só sobraria A. Querem tentar mais uma? Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui é legalzinha, essa aqui é mais rapidinha. Vai lá, tentem fazer essa daqui. Que é de uma charge, questão da VUNESP, inclusive. B, B, B. Vocês já estão pegando a manha, tá vendo? É com jeitinho. Se vocês fizerem a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, vocês nunca mais erram essa questão de colocação pronominal. Não é difícil, é só decoreba mesmo, né? E aplicar a técnica. Vocês só não podem esquecer essas regrinhas que vocês têm que lembrar, né? Ó, ele quer que preencha. Beleza, se está no início da frase, eu já não posso começar com pronome. Então, não posso fazer isso, não posso fazer isso. A A e a C já está errada. Beleza. Você já sabe que eu é caso reto, não é caso oblíquo. Então, eu não posso fazer morde eu. Né? Caso tem que ser pronome do caso oblíquo. Então, não pode ser a D, né? Não pode ser a D. Então, ou é a B, que é mordame, beleza, é um caso de ênclise, e a E também, mordame, né? Ênclise, por quê? O verbo não está no futuro
e o verbo não está no particípio, o verbo está no imperativo, ele está dando uma ordem. Então, imperativo não é um caso proibido de ênclise. Beleza. Aí é o uso do para eu e para mim, né? Ele quer saber se é para eu ou para mim, né? Morda-me para, nananã, deixar. Quem é que é o sujeito do verbo deixar? Quem é que vai deixar o mundo dos vivos? Sou eu. Então eu sou sujeito. Então eu tenho que usar eu e não mim. Então a alternativa correta é a alternativa P de bom, xibom, xibom, bom, bom. Tá certo? Então, há uma questão que misturou a aula passada, que eu falei do para eu e para mim para vocês, quando é que eu uso caso reto, quando é que eu uso caso oblíquo, com o conteúdo da aula de hoje. É isso. Mandar-los-ei, ó, já usando o conteúdo da aula de hoje. Peraí, deixa eu matar esse pernilongo aqui, porque pernilongo ultimamente, né? A gente já tem medo. Mandar-los-ei a lista de exercícios para vocês daqui a pouco. E espero que vocês façam. Tem gabarito no final, tudo bonitinho. E nos vemos, então, na semana que vem. Semana que vem é na quinta. Amanhã eu não consigo dar aula para vocês, mas na quinta-feira da semana que vem, porque na quarta eu já tenho coisa, tá bom? Eu vou desligar aqui, parar a gravação. É isso, muito obrigado para quem assistiu pelo YouTube. Ó, você é um de YouTube. Deixa eu parar a gravação.